Pessoal, na aula passada nós falamos sobre a placa de Arduino Uno e diversos dos seus recursos, e nessa aula eu queria entrar um pouco mais em detalhes no esquema elétrico da placa e nos recursos adicionais que nós temos disponíveis na placa, tá certo? Então esses foram os recursos aí que a gente tratou na aula passada, as entradas digitais, né, os 14 pinos de entrada e saída digitais, sendo 6 deles a PWM, as nossas entradas analógicas e algumas características aí do processador e da memória. Perfeito? Bom, mas olhando a placa de Arduino, a gente tem muito mais do que isso, e são esses pontos que eu quero aí conversar com vocês. Primeiro ponto, talvez um dos mais importantes, é o pino de conexão de alimentação. Então, depois que eu gravo a minha placa de Arduino, a gente viu que a gente tem a possibilidade de alimentar ela por dois pinos. Ou eu vou alimentar ela por esse conector aqui, onde eu vou botar de 7 a 12 volts de tensão, ou eu vou alimentar ela por esse conector aqui, que é o meu conector USB. Então, se eu tiver algum dispositivo USB, eu posso plugar nesse dispositivo, seja um computador ou não, e drenar os 5 volts de lá para alimentar a minha placa. Ou eu conecto uma fonte de alimentação, por exemplo, uma fontezinha dessas de celular, desde que ela dê saída aí pelo menos de 7 a 12 volts, eu posso conectar ela aqui para alimentar a minha placa. Já que eu conecto uma fonte de alimentação de 7 a 12 volts, como é que ele faz para regular, né, essa tensão e garantir que ele vai ter a tensão que ele precisa de 5 volts? Então ele tem um regulador aqui de tensão, esse circuitinho aqui é o nosso regulador de tensão, tá certo? Bom, sempre que eu vou gravar o meu programa, ele faz isso via esse conector de USB, não é isso? E o chip que faz a interface entre o microcontrolador e o seu computador, né, para garantir que esse cara aqui entenda a comunicação USB e possa fazer essa gravação via USB, é esse chip que está sinalizado aqui, ok? Bom, gravei o meu programa no microcontrolador, esse chip maior aqui é propriamente o seu ATmega 328P, tá certo? Gravei ele aqui, eu posso tirar a USB, por exemplo, do meu computador e alimentar isso numa pilha de 9 volts ou na bateria do meu carro de 12 volts ou num eliminadorzinho desses de celular de 7 a 12 volts. E o meu programa vai começar a executar. Como é que eu sei que a minha placa está alimentada? O LED de power, que é esse LEDzinho aqui, ó, ele vai ligar e vai ficar constantemente aceso. Perfeito? Bom, se o meu sistema utilizar a entrada e saída serial, tá? Ele vai utilizar os pinos 0 e 1 que a gente viu, né, que são os TX e RX, e ele vai comunicar dados aqui, receber e transmitir dados. E ele vai piscar esses LEDs aqui, ó, de TX e RX toda vez que a sua placa de Arduino recebe dados aí via serial. Eventualmente você pode querer reiniciar, resetar a sua aplicação. Como é que você pode fazer isso? Tirando a alimentação e colocando de novo, né? Essa é uma forma. Ou uma forma mais elegante é pressionando o botão de reset que você vai ter em toda a placa de Arduino. Pressionei o botão de reset, o meu microcontrolador vai resetar a aplicação, voltar a aplicação para o ponto inicial, zerar todas as variáveis e iniciar do zero a minha aplicação. Perfeito? Além disso, a gente tem outros dois conectores aqui de ICSP, In-Circuit Serial Programming, que serve para quando você quer conectar o seu Arduino em outros dispositivos, para que esses outros dispositivos possam fazer aí programação da sua placa de Arduino. Tá certo? É um recurso bastante avançado dessas placas. Bom, aí você fala, nossa, quanta coisa, né? Mas não é só isso. Cada pino desse, pessoal, ele pode assumir uma ou mais funções. Então nós vimos, por exemplo, os pinos de 0 a 13, que são I/Os digitais, então funciona como entradas e saídas digitais 0 ou 1, aceitando 0 ou 5 volts, mas vimos também que os pinos 0 e 1 comunicam também porta serial, não é isso? Então está aqui um diagrama mostrando os pinos de PD0 até PD7, depois PB0 até PB5, como sendo os pinos digitais, está vendo aqui em rosa, em azul, digitais de 0 a 13. Só que ele também é um pino serial, os pinos RX e TX, o 0 e 1. Então esse aqui é um diagrama de cores que mostra as saídas, tá certo? Como eles funcionam. Perfeito? Bom, os pinos analógicos, eles também podem se comportar como os pinos digitais. Então, eventualmente, eu posso expandir a minha placa para usar os pinos de entrada analógica como pinos digitais, também pelo diagrama em azul, claro que está vendo. Mas, tipicamente, eles são entradas analógicas, de 0 a 5 em verde, eles são entradas analógicas.
Perfeito? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Além dessas entradas azuis, laranjas, a gente tem 2 pinos de interrupção, tá vendo aqui o INT 0 e 1 nos pinos 2 e 3. Então esses pinos são para interrupção da execução da aplicação no Arduino. Então a gente tem um recurso de interrupção externa, que quando eu quero fazer uma interrupção externa na minha sequência da minha aplicação usando um sensor externo, eu plugo eles nesses 2 pinos. E em preto aqui eu tenho os pinos de power, tá vendo aqui? Então, eu tenho pinos que vão dar saída de 5 volts, esse cara aqui dá uma saída de 5 volts. Eu tenho pino que dá saída de 3,3 volts, eventualmente você pode ter algum circuito ou shield que precise dessa alimentação e ele vai puxar isso do Arduino a partir daí. Ele tem 3 pinos de ground, tá vendo? Estão disponíveis aí para referência 0 da placa de Arduino. Eu posso fazer a minha placa utilizar uma referência externa, então se eu quiser usar uma referência externa de tensão, esse é o pino de referência externa, o AREF, ok? Eu tenho um pino de entrada de tensão, onde eu posso trazer de um outro circuito também uma tensão e alimentar aqui a minha placa. E eu também tenho um pino de reset, então se eu quiser que um outro circuito resete a minha placa, ou se eu quiser ter um botão externo de reset, por exemplo, eu boto esse Arduino dentro de uma caixa plástica para selada, né? Mas eu quero poder resetar o software sem ter que abrir a caixa. Né? Digamos que eu tenho uma caixa lá com proteção contra a chuva e assim por diante. Então eu posso botar esse botão ligado aqui nesse pino para fazer o meu reset. Tá certo? Bom, além disso, eu tenho em roxo aqui, tá vendo? 4 pinos de SPI. SPI é sigla para Serial Peripheral Interface. Então, esse recurso ele permite uma comunicação serial entre dispositivos, tá certo? É uma tecnologia diferente da RS-232 para comunicação entre dispositivos. E eu também tenho mais 2 pinos aqui que são compartilhados com as entradas analógicas, tá vendo em cinza, que é o pino de I2C. I2C é sigla para Inter-Integrated Circuit. Basicamente, você consegue implementar redes de sensores utilizando I2C, tá certo? Existem, quando você começar a buscar nesses sites que eu indiquei para vocês lá da SparkFun e de outros fabricantes de shields, vocês vão ver eventualmente um sensor que fala assim, suporte a I2C. Quer dizer que ele vai fazer a possibilidade de você fazer a leitura aí, tá certo? Bom, nós comentamos que o Arduino é uma plataforma de hardware open source, né? Isso quer dizer, pessoal, que quando você entra lá no site, você tem acesso aos esquemas elétricos das placas. Então você tem acesso a esquemas como esse daqui, para você utilizar em softwares específicos, como Eagle e assim por diante, tá certo? Eagle, Proteus, diversos softwares para desenho e simulação de circuitos. Você vai achar tanto o arquivo em PDF, quanto o arquivo, por exemplo, original em Eagle, tá? Bom, esse esquema elétrico aqui, ele mostra, na verdade, o esquema elétrico do que está soldado aqui na sua placa. Né? E eu queria mostrar rapidamente aqui, basicamente, como é que a gente analisa esse esquema, tá bom? Bom, aqui, ó, nesse quadrado vermelho aqui, eu circulei aqui para vocês o que a gente tem aqui, tá? Então, na verdade, aqui, se você olhar, ó, você tem aqui ó, o USB, tá vendo? Esse aqui é o pino, dos 4 pinos da sua entrada USB. Então, é especificamente esse conector aqui, ó. Tá certo? E esse conector, ele se comunica com um outro chip que trata a USB da comunicação com o seu computador, correto? Então tá aqui, ó, esse outro chip é esse cara aqui, perfeito? Esse cara, ele vai ter ao lado dele aqui uma saída ICSP, desculpa, e essa saída tá aqui, ó, o conector aqui, perfeito? E aí a gente tem todo o circuitinho em volta, com os osciladores, tá certo? Cristal de oscilação, tá tudo aqui em volta, tá bom? Bom, esse cristal que você está vendo aqui é um cristal de 16 MHz. Se você olhar aqui, você vai ver 16K Hz. Então, desculpa, 16 MHz, 16 MHz. Esse é o cristal que efetivamente garante que cravar os ciclos da onda quadrada que o seu microcontrolador vai seguir. Ele está representado aqui no circuito por esse pedacinho aqui do circuito, nas entradas de XTAL1 e XTAL2 do microcontrolador. Esse chip que você está vendo aqui é esse, e esse circuito entra aqui, tá certo? É ele que faz aí, garante a sua velocidade. Eu tenho um botão de reset na minha placa que está representado aqui, ó. Você vê aqui o botão de reset representado, tá certo?
as minhas entradas de power, né, e saídas de ground, 5 volts e 3 volts, tá aqui o conector representado. Eu tenho as minhas entradas analógicas e as minhas entradas e saídas digitais, todas elas representadas aqui, perfeito? O microcontrolador em si é esse chip principal aqui e ele está representado aqui no circuito. Tá certo, pessoal? Então isso foi só para dar uma ideia aí do que vocês podem eventualmente encontrar e falar, nossa, eu estou meio perdido aqui, o que é isso? Tá? Bom, na próxima aula nós vamos falar aí sobre o compilador de Arduino, tá certo? A gente vai efetivamente entrar já no mundo da programação. Perfeito? Fiquem ligados e até a próxima.